Bom dia, irmãos. Meu nome é Sandra Lages, sou dirigente do grupo de saúde da Casa de João Pedro e nesta manhã estou aqui para conversar um pouco com vocês. Hoje eu vou falar sobre a coragem de reencarnar portador do espectro autista. Quando um espírito recebe um convite de Deus para reencarnar, isto é percebido como algo de extrema felicidade pelo espírito. Uma parcela muito grande deles fica muito motivado com a ideia da reencarnação. E alguns ficam reticentes. A possibilidade de curar as feridas emocionais, de evoluir, fazem da reencarnação uma bênção. Bênção não só para o espírito que vai reencarnar nessa escola da vida chamada Terra, mas também é uma bênção para os seus pais, pois eles passam a ter a oportunidade de acolher um filho ou uma filha tão especial. Um filho ou filha portador de habilidades tão reveladoras que tocam profundamente o nosso coração. Um espírito que nos faz repensar quem de fato vive alienado na Terra. E é preciso muita coragem, muito desprendimento para reencarnar com este transtorno global do desenvolvimento infantil, que vai se manifestar até o 3º ano de vida e se prolonga pela vida inteira. Encarnar com um conjunto de sintomas que afeta a capacidade de sociabilização, a capacidade de comunicação e o comportamento. E não é fácil, nem para o espírito, nem para este casal. Sabemos que as crianças, os jovens, os adultos jovens do espectro autista denotam uma gradação variada na intensidade em que esses sintomas aparecem. Para muitas delas, o contato social é percebido como invasivo, como ameaçador. Muitas vezes, eles são descritos para as pessoas, ou pelas pessoas, como crianças tímidas, quietas e que adoram brincar sozinhas, jogar no seu celular, no seu tablet, no seu computador, no seu videogame. Mas por que será que elas apresentam o que alguns dizem que é timidez, né? Em realidade, eles são espíritos que, com muito esforço, estão buscando construir algum tipo de individualidade, algum tipo de identidade. Por isso, a interação social passa a ser uma ameaça de perder a si mesmo. Outros têm dificuldade do contato visual, olho no olho, e sentem um desconforto tremendo ao toque das pessoas na sua mão, no seu corpo, exceto quando essas pessoas são os seus pais ou alguém muito próximo que convive diariamente com eles. Essa dificuldade de contato visual expressa o medo desse espírito de perder-se no olhar do outro, dentro do olhar do outro. E no toque existe o temor
né, de ser invadido no seu mundo interno. Pois para as crianças e jovens do espectro autista, tudo se resume ao seu corpo, que são as suas vestes materiais. Esse é o limite do espírito. O próprio comportamento motor estereotipado e repetitivo, tais como o pular excessivo, balancear o corpo, mexer com as mãos, bater palmas, girar em torno de si mesmo até a exaustão, não é? É uma maneira desse espírito expressar o quanto não está sendo fácil aceitar a ideia de que seu cérebro atual já não é o mesmo que ele possuía em outras encarnações. O espírito se enxerga nas suas vestes carnais atuais e se desespera e quer fugir do próprio corpo, das condições do seu mental. Quantos, então, batem a cabeça na parede, denotando o desespero com o cérebro que carregam nessa vida? Outros ainda apresentam compulsões, rituais, são teimosos, caminham na ponta dos pés e sempre desejam ingerir o mesmo tipo de alimento. E eles fazem isso pois eles precisam de uma constância nesta construção da sua identidade. E é uma maneira que eles encontram de se sentirem mais aterrados ao aqui, ao agora. É claro que os pais têm a responsabilidade de trazer uma ingestão alimentar completa, rica em vitaminas, sais minerais. Mas eu estou trazendo isso para que os pais entendam que a teimosia que o portador do espectro autista apresenta em querer comer sempre a mesma coisa não é uma simples teimosia. Isso tem um significado. É uma busca da constância da sua identidade. Os próprios rituais que ele apresenta de empilhar ou enfileirar objetos e a própria comida dentro do prato são uma forma de colocar ordem na desordem das suas emoções, dos seus sentimentos. Uma tentativa de ter algum controle na rotina da sua vida. Então, não é só se rebelar contra os pais. Existem também aqueles que aprendem a ler e a escrever sozinhos, ao que nós chamamos de hiperlexia. Mas, em contrapartida, não suportam o barulho, a luz em excesso, gritos, o barulho de fogos de artifícios. E diante de tamanho estresse, eles ficam muito agitados. Essa agitação também demonstra uma vontade do espírito de fugir do nosso mundo, fugir daquele corpo. Então, esses comportamentos estereotipados, como tiques, risos imotivados, agitação motora, né? Quando eles apresentam isso, diante do estresse ambiental que estão enfrentando, uma maneira de acalmá-los é abraçá-los de uma maneira forte, para que eles não se sintam soltos, vagando, perdidos. Para algumas crianças e jovens, se recomenda também o uso de fones de ouvido na rua, no transporte público, dentro de um shopping center. Por quê? Porque o fone vai
amenizar a intensidade destes ruídos. Falando em shopping center, às vezes, se uma criança ou jovem autista está num ambiente, no meio de uma multidão, ele se estressa muito porque ele tem medo de se perder. Esses espíritos, muitas vezes, são comparados a uma pirâmide solitária inabordável, rodeado de pessoas que buscam desesperadamente interagir com ele, ajudar, entendê-lo. Mas é importante que vocês compreendam que só ele pode sair desse lugar inacessível. Tudo vai depender da sua vontade, do sentimento de merecimento. Nestas crianças, durante a construção do seu cérebro, ainda quando se encontravam nos laboratórios do astral, em meio a geneticistas, neurologistas, o espírito também estava ali do lado, conversando como deveria ser o seu cérebro para que ele pudesse aprender, evoluir, fazer o seu tema de casa nessa vida. Nesse momento que eles estruturavam todo o sistema límbico da criança, né? Bem como a construção do hemisfério direito e do hemisfério esquerdo do nosso cérebro. O que aconteceu? Né? Não sei se vocês sabem que o hemisfério direito do nosso cérebro, ele possui a tarefa inicial de comandar uma instalação de um software, como se fosse um software, tá? Com o qual depois vai operar o hemisfério esquerdo. E nisto inclui o vital mecanismo, né? Ou capacidade da linguagem, de se expressar verbalmente. Caso esse hemisfério direito apresente anomalias operacionais durante a sua instalação, óbvio, o hemisfério esquerdo sofrerá consequências na sua formação e na sua funcionalidade. Então, ao reencarnar, o espírito que estava, espírito no sentido de energia, de capacidade de pensar, de pensamento, que estava instalado no hemisfério direito, ele e que estava junto com os geneticistas, com os neurologistas durante a sua formação, durante todo o período intrauterino, né? Ele está ali acoplado ao cérebro, esse espírito, e na medida que a gestação se dá, esse espírito vai adormecendo cada vez mais. O que acontece? Ele começa a programar o hemisfério esquerdo. E isso se dá até, depois que ele nasce, até os 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos de vida. Até lá, nesse período do nascimento, até 3 anos, as atividades do hemisfério direito com as do hemisfério esquerdo, elas se confundem. Mas a partir de 2 anos e meio a 3, deve haver o seguinte movimento. O hemisfério direito, ele passa a se retrair e formar o nosso inconsciente pessoal. Então, as lembranças, as vivências da concepção, do nascimento e tudo que a gente interagiu e experimentou até 2 anos e meio, 3 de vida, a gente esquece e fica guardado lá no inconsciente pessoal, que seria esse hemisfério direito. Ali, daquele período onde nos ensinaram a falar, ou tentaram nos ensinar a falar, a conhecer pessoas, a falar o nome das pessoas. Tudo isso é guardado. Por quê?
porque chegou a vez do hemisfério esquerdo, então, passar a trabalhar. Mas no caso das crianças com espectro autista, quando esse hemisfério direito se retrai, não houve a passagem de conhecimento para o hemisfério esquerdo. Então, nós podemos ver mais claramente alteração na fala, no ciclo de sono, no ciclo de fome e saciedade, de frio e de calor. Então, existe toda uma gama de alterações, né? Inclusive neurológicas, nesse sistema límbico. Não sei se vocês sabem também, o hemisfério direito, ele é responsável por toda a nossa parte simbólica da fantasia, dos sonhos, e o hemisfério esquerdo da nossa racionalidade, de tudo que tem a ver com intelectualidade. É por isso que essas crianças, esses jovens ou adultos jovens, eles querem as coisas para ontem, e se eles desejam e não são satisfeitos no seu desejo, eles podem se tornar impulsivos, porque o desconforto é enorme. Eles não desenvolveram a tolerância à frustração, à espera, não é? Por isso também, mesmo tendo um grau de comprometimento muito pequeno dentro do espectro autista, eles são muito literais. O que é isso? Eles entendem exatamente o que a gente diz de um jeito muito concreto. Ele escuta alguém dizendo: hoje o dia está muito difícil para mim. A minha vontade é explodir. Quando eles escutam isso, eles saem correndo, porque na mente deles, tu vai efetivamente explodir, tu vai desaparecer, vai ficar em pedaços. Então, isso é o sentido literal. Por isso que a gente tem que cuidar muito o que a gente fala para ele, entender que às vezes, espontaneamente, nós falamos alguma coisa e eles se apavoram. Por exemplo, se tu não sentar para fazer o tema do colégio, eu vou puxar a tua orelha, eu vou arrancar a tua orelha. Então, ele entende que nós vamos tirar objetivamente, concretamente a orelha. E isso se dá porque quando houve um distanciamento do hemisfério direito para o esquerdo, não é? Essa capacidade do entendimento simbólico, da abstração, ficou comprometida. Claro que existe uma graduação desse comprometimento, mas ficou. Então, não é só a dificuldade da fala, ou o mutismo, o não falar. Uma gama de dificuldades vai ser realmente percebida. A própria produção de melatonina, que vai fazer com que eles durmam, que eles relaxem mais, também fica comprometida. E aí, além da retração da fala em si. Logo, essa dissociação ou separação gradual, né, é difícil. E para isso concorrem, né, para essa situação de que não houve a passagem do conteúdo do hemisfério direito, do software, para o hemisfério esquerdo, né? Para que isso acontecesse, concorrem situações de vidas passadas. Alguns autores trazem que isso acontece pois o espírito se sente pouco merecedor de amor, do acolhimento dos seus pais, do acolhimento amoroso do mundo em relação a eles mesmos. E isso se dá pela lei de ação e reação e da vivência desse espírito em outras encarnações. No entanto, o que mais observamos nos grupos de atendimento da Casa de João Pedro, especialmente nos grupos de saúde, né, utilizando da técnica do desdobramento espiritual,
é que esse distanciamento do hemisfério direito e esquerdo muitas vezes ocorrem por vivências passadas, onde o casal, que na atualidade está desempenhando o papel parental em relação a esta criança do espectro autista, teve um episódio de aborto espontâneo antes do nascimento desta criança do espectro autista. E embora esta vivência para os seus pais tenha sido muito desconfortável, para muitos, muito triste, avassaladora, vocês imaginem para o espírito que estava no processo de encarnação, né, ter esse processo interrompido. Em muitos casos, esse aborto espontâneo gerou um sofrimento, um desamparo do tamanho do mundo para esse espírito. E num período onde ele não tinha compreensão dos fatos. O que o espírito, então, que passa por essa experiência do abortamento espontâneo, o que ele registra no mental? Ou seja, no inconsciente profundo, no seu corpo búdico. Ele registra a sensação de ser excluído, de ser separado subitamente do ventre materno, do líquido amniótico. Por isso que essas crianças, elas têm uma fascinação enorme por água. Eles sentem que de um minuto para o outro, eles estavam soltos, aos pedaços, né? Transitando num imenso universo, num grande vazio. Esses sentimentos de solidão, de desamparo total, despertam nesse espírito muitas mágoas, raivas, ressentimentos em relação a si ou em relação àqueles seus genitores. Mas porque ele não compreende exatamente o que aconteceu. E ele pode ficar anos, décadas, enfim, amargurado, né? Paralisado, não se desenvolvendo, não evoluindo. Por isso, Deus, que é bom, justo e misericordioso, quer ajudar esse espírito a cicatrizar todo esse seu desespero, todo esse seu desamparo, essa revolta, e decide por sua reencarnação com os mesmos pais que anteriormente passaram pela experiência dolorosa de um aborto espontâneo. Logo, todos nesta família, da criança com espectro autista, esse pai, essa mãe, todos têm a tarefa de se resgatar. Então, nos grupos da nossa casa, através da técnica de desdobramento espiritual, são feitas muitas vezes, e isso depende do merecimento dos pais e principalmente daquele espírito. A partir do desdobramento, o grupo mediúnico trabalha cenas, vivências passadas, como essas que eu estou relatando para vocês, e também eles são submetidos a cirurgias astrais nos hospitais astrais. Nesses hospitais, nesses blocos cirúrgicos do astral, neurologistas e toda uma equipe médica trabalha por fazer a reaproximação do hemisfério direito com o hemisfério esquerdo e que haja uma troca de informações entre eles. E na medida em que esse tratamento é feito, e é um tratamento
muitas vezes de longo prazo. O que se observa é que as crianças, os jovens, os adultos jovens vão melhorando gradativamente os seus sintomas, vão se tornando mais calmos, melhoram a atenção, a concentração, a memória, as condições de aprendizagem, esboçam uma vontade maior em falar e alguns podem sim começar a falar. Isso tudo aliado ao tratamento clínico, ao tratamento médico aqui da Terra. Para a nossa casa é importantíssimo que crianças com esta alteração, assim como outros pacientes com outras sintomatologias, sigam religiosamente o tratamento médico, as consultas médicas. O nosso trabalho é complementar ao tratamento médico. A melhora e a intensidade da melhora depende também da vontade do espírito em mudar, desta família, de desenvolver a sua fé, de não ir na casa apenas no dia do atendimento, mas frequentar os nossos passes coletivos, as nossas palestras, atividades como o brechó que está existindo na nossa casa hoje, dia 1º de abril. Que os pais façam o evangelho no lar, que busquem a literatura espírita, espiritualista. E você deve estar se perguntando, mas como é que eu chego para ser atendido? Na nossa casa, quando você chega na casa de João Pedro e se dirige até a secretaria, quando você fala com a secretária, olha, eu gostaria de ser atendido, ela vai lhe oferecer uma ficha onde você vai preencher os seus dados e o motivo pelo qual você está querendo o atendimento. Essa ficha será encaminhada a um grupo de triagem da casa, que então vai encaminhar aos grupos de atendimento. No caso das crianças portadoras do espectro autista, os adolescentes, enfim, né, eles são encaminhados a muitos grupos da casa, inclusive no grupo de saúde. Não sei se vocês sabem, esse nosso trabalho não começou agora, não é? E não é recente. Existe um médico que primeiro abriu a casa de João Pedro, foi o fundador da casa de João Pedro. E não só o fundador da casa, como era um ser muito especial, um médico fora da curva que rompeu paradigmas. Ele trouxe a técnica de desdobramento. Ele começou um grupo para atender apenas crianças autistas, com síndrome de Down, com alterações neurológicas. E durante muitas décadas, houveram inúmeros casos com melhoras significativas. E todo o conhecimento do nosso fundador, o Dr. Ivan Hervé, nós fomos aprendendo, desenvolvendo a técnica que hoje então aplicamos. Graças ao nosso fundador, né, hoje nós podemos e temos como missão melhorar a qualidade emocional, a qualidade de vida e a qualidade espiritual destas crianças, portadores do espectro autista e de tantas outras patologias que crianças, jovens e adultos e idosos são acometidos. Por isso, eu convido a vocês conhecerem a nossa casa. Se você quer ajuda para o seu filho autista, para o seu adolescente autista, não importa o grau de intensidade, a casa sempre estará de braços abertos para acolhê-los. Eu não sei se vocês sabem que no último censo agora de 2023,
está nascendo um autista para cada 36 nascimentos. Então, nós vamos ter uma população muito grande dessas crianças e jovens. E nós devemos estar preparados para acolhê-los amorosamente. Senhor pai, senhora mãe, você é um privilegiado. Você tem um filho para que você aprenda a desenvolver cada vez mais o seu comportamento amoroso, o seu comportamento de atendimento em relação a ele. Você tem um filho que veio descobrir a importância de receber esse cuidado e também expressar algum afeto. Você tem um filho e uma filha especial. Os maiores valores que essas crianças e jovens, o seu filho, a sua filha têm, é porque eles são extremamente verdadeiros, honestos, éticos. Têm uma capacidade de focar naquilo que realmente lhes interessa, imensa, e isso ajuda muito no desenvolvimento do ser humano. O mundo está precisando de pessoas focadas, focadas no bem, na verdade, na honestidade, na ética. Então, você tem uma joia rara dentro de casa. Em alguns momentos ele fica muito estressado, muito agitado. Procure abraçá-lo. Procure dizer palavras amorosas. E cada vez que ele tiver uma conquista na escola, que ele conseguir ajudar algo dentro de casa, que ele conseguir comer sozinho, que ele conseguir enfiar uma meia no pé sozinho, valorize muito isso. Porque esse espírito está fazendo um grande esforço para tudo isso. Pensem em tudo que eu falei. Pensem que vocês não têm nenhum motivo, senhores pais, senhoras mães, para ficarem entristecidos ou desesperados com os seus filhos. Vocês receberam uma bênção, e esse filho também. E nós estaremos sempre prontos a ajudá-los a trazer amor, harmonia e paz às suas famílias. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e um beijo grande no coração. Até mais.